Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala com vocês é a pregadora Neuri, tá bom? Sou obreira da minha igreja e abri aqui a minha Bíblia no livro de Salmo 30, né? No capítulo 4, no versículo 5, né? A palavra de Deus hoje para nós aprender, para nós estudar, para nós saber o que o Senhor quer nos falar, né? Porque a Bíblia, ela é assim, você lê, você estuda, você ouve Deus falar, né? A nossa vida só melhora quando a gente passa a ler a Bíblia, né? Nosso entendimento se abre para a bondade, a misericórdia de Deus, né? Nós vamos ler, depois nós vamos orar e Deus ele vai te abençoar, né? Deus vai abençoar a sua vida, vai fazer milagre, vai fazer a obra na sua vida, né? Busque a Deus enquanto se pode achar. Olha os barulhos começando por aqui, gente. Só foi eu ligar o meu celular, né, para pregar a palavra de Deus e os barulhos. Eu vou dar uma pausa um pouquinho para ver se esse carro passa. Bom, gente, ele ainda continua passando, mas já está um pouco distante. E vamos continuar aqui, né, na palavra de Deus. Hoje tem culto ali na igreja na igreja onde eu congrego, né? Na igreja Deus é Amor. E nós vamos estar ali pregando a palavra de Deus no último dia, né, da campanha. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Aleluia. E viemos aqui também trazer essa palavra de Deus e orar por todos vocês, porque a Bíblia fala para nós orar um pelos outros, né? Se nós orar uns pelos outros, nós vamos ser abençoados. Eu tenho visto a diferença, né? Tenho orado pelas pessoas e Deus ele tem abençoado a minha vida, tem me fortalecido na fé. Então procure você também a orar pelas pessoas, orar pelo Brasil, né? Porque a palavra de Deus diz que se nós orar, né? A Bíblia fala para a gente orar por esse país, né? Para que ele seja abençoado, porque se Deus abençoar esse país, nós também vamos ser abençoados, né? Então é isso, nós devemos orar pela nossa pátria querida, onde a gente nasceu, né? E pelo nosso povo brasileiro, que é um povo tão feliz, é um povo tão alegre, né? Aleluia. Mas se nós todos, né, orar, buscar o Senhor, quão feliz nós vamos ser, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. E nós vamos ler aqui em Salmo 30, no capítulo 4, no versículo 5. Celebrai ao Senhor, vós que sois seus santos. Celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, gente, não se esquece de deixar o like, tá? De compartilhar os vídeos, né? De ver aí o vídeo até o final, porque senão fica sem fruto, que você não vai entender se você não vê, né? Ouvir o vídeo até o final, né? Aleluia, Jesus. Meus vídeos são assim narrados, né? Não aparece alguns, né? Alguns aparece, né? A minha pessoa, outros são narrados, tá bom? Eu leio aqui, gravo aí para vocês, porque aleluia, Jesus. Para mim é mais fácil, né, gente? Eu já estive muito na frente das câmeras, filmando aí, né, a rotina e tudo mais. Hoje em dia eu quero apenas pregar o evangelho, né? Trazer a palavra de Deus para as pessoas que buscam a salvação, a solução, né? Que busca o que precisa, porque a palavra de Deus tem tudo. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus renova, a palavra de Deus dá vida, a palavra de Deus dá o que a gente precisa, né? Primeiro o Senhor nos prepara, depois ele começa a enviar as bênçãos sobre a nossa vida, né? Aleluia. Então, o salmista, aleluia, glória a Deus, ele começa aqui, né? Pedir para o povo engrandecer, louvar a Deus, né? Cantar a Ele, porque Deus é tão bom, nós devemos sempre cantar louvores, louvar, falar das suas grandezas, falar das bênçãos, das maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. Quão grandes coisas o Senhor tem feito por você, né?
Às vezes você pode estar triste, pode estar preocupado, porque as suas lutas você não vence, mas você não vai vencer se você não colocar Jesus, né, para pelejar por você nessa luta. E é através de orar, é através de buscar o Senhor. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas não querem mais orar, não querem mais buscar o Senhor em oração. E quanto Jesus falou, quando orares, ore assim, Pai Nosso, né? O Senhor está falando, né? Para a gente orar e falar com o nosso Pai, para a gente cair em oração, orar, clamar ao nosso Pai, Pai Nosso, meu Pai, né? Com intimidade, aleluia. E a gente se esquece, né, de engrandecer, de bendizer esse Deus. Às vezes a gente está em luta, a gente não ora. Quando a luta passa e Deus abençoa, a gente não louva, né? A gente só quer os pães e os peixes, né? Agora as lutas, os problemas não. Problema, luta, fica aí que eu não quero saber de você não. Mas não é assim, Jesus falou, no mundo tereis aflições, então a gente tem luta, a gente tem problema, mas ele nos ajuda a passar por ele, né? Então vamos louvar, vamos engrandecer e bendizer o nome santo do Senhor, né? E ele fala, cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, né? Celebrai a memória da sua santidade. Então, celebrar, né, tudo que ele tem feito, celebrar, né, desde o comecinho ali, quando você aceitou Jesus, você chegou na presença de Deus, é ali só os pedaços, né, todo daquele jeito, né, eu tô tentando, gente, não falar palavras, né, que vai contra as diretrizes do YouTube, tá bom? Então, aleluia, Jesus. A gente chega na presença de Deus todo quebrado, todo, sabe, faltando tudo, né? A nossa alma entristecida, abatida, angustiada, e aquele sofrimento tão grande. Quando a gente chega ali, o Senhor começa a conversar conosco, o Senhor começa, né, a preparar o nosso coração, a nossa mente, o Senhor começa a limpar tudo que estava sujo, o Senhor começa ali a cicatrizar, né, todas as feridas, o Senhor começa a pegar ali e colocar, né, aleluia, Jesus, todos os ossos no lugar, conserta tudo, nos coloca de pé, né, nos dá uma veste, aí a gente desce ali as águas do batismo, quando a gente vê tanta alegria, tanta paz na nossa vida, o mundo ao redor tá aquela luta, aquela destruição, mas dentro de nós está ali aquela paz, aquela alegria, né, aleluia, Jesus. E aí ele fala, né? Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, celebrai a memória da sua santidade, né? Da sua santidade, porque ele é santo, né? Ele é santo, ele é justo, ele é fiel, ele é um juiz justo, os seus juízos são verdade, são fiéis, aleluia. E aí ele fala, porque a sua ira só dura um momento, né? Às vezes a gente vê, né, Deus irado contra as coisas erradas que está no mundo, até contra nós mesmo, quando a gente entristece o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que ela dura pouco. Se você está aí sofrendo, se você está aí angustiado, se você, né, orar e clamar a Ele, a ira dele, ela dura pouco, ela passa, né? Aleluia, Jesus, ela não dura para sempre. Ela não dura para sempre, né? Aleluia, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida, tá vendo? Né? Está a vida nas mãos dele, a sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela está nas mãos dele e dela ninguém pode tirar, porque a Bíblia fala que se cair nas mãos do Senhor, né? Quem que pode arrebatar, né? Quem pode tirar das mãos do Senhor, né? Aleluia, Jesus. Davi mesmo fala que ele preferia cair nas mãos de Deus, porque Deus tem misericórdia, né? Deus tem misericórdia de nós, se nós cair nas mãos dele, né, errado, né, em pecado, ele nos perdoa se a gente pedir perdão com sinceridade. E aí a ira dele só dura um pouco, né? No seu favor está a vida. E o choro pode durar uma noite. Vocês estão vendo? O choro não dura para sempre, né? Às vezes dura um mês, dura um ano, mas o choro, Deus ele derrama ali o consolo, né? Porque eu sei, eu passei 10 anos, né, sofrendo,
porque eu não entendia o agir de Deus, eu não entendia a obra que Deus tinha na minha vida. Eu simplesmente, né, me rebelava e queria voltar para trás, né, não sair da presença dele, mas Deus não queria que eu fosse morar em certo lugar e eu teimava em querer ir para lá, né? Então eu estava em rebeldia, estava em pecado. Eu queria voltar para lá de onde o Senhor tinha me tirado. O Senhor me tirou de lá porque Ele precisava enviar para outro lugar. Outras pessoas precisavam, né, conhecer o nome do Senhor. E foi isso que eu fiz. Quando eu cheguei nessa cidade onde o Senhor me levou, lá eu comecei a espalhar a palavra de Deus, né? Entrei em casas de pessoas ali ricos, de advogados, e preguei a palavra, levei a mensagem da cruz, né? Então é isso, né? Naquela cidade as pessoas precisavam conhecer o nome do Senhor e eu teimava em não querer ir, querer ir embora, não querer saber daquilo, né? Então sofri 10 anos porque por causa de rebeldia, né? Mas o Senhor, ele, quando passou aqueles 10 anos, né? Não 10 dias, mas quando passou aqueles 10 anos, eu falo isso para vocês porque talvez se eu tivesse entendido antes, se eu tivesse parado para orar e perguntado, Senhor, qual que é a sua vontade, o que o Senhor quer de mim, mas eu não parei para fazer isso, eu simplesmente falava que eu odiava aquela cidade, que eu não queria saber daquela cidade, e o Senhor, ele me provou muito, né? Passei momentos difíceis de enfermidade, meus filhos tudo pequeno, e o Senhor, ele foi trabalhando na minha vida, ele foi mudando essa minha maneira de ser. E nesses 10 anos, né, aleluia, eu comecei a orar, Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita da maneira que o Senhor quer, Senhor. Eis-me aqui. E ali tudo foi mudando, né? Aleluia, Jesus. Aí o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, todos os dias, né? Às vezes, quando eu chorava, o Senhor, ele me consolava, né? Eu orava, eu chorava, eu orava. E pela manhã, o sol, ele brilhava, né? Já amanhecia um novo dia e eu sorria e eu fazia minhas coisas com mais alegria, com mais gratidão, né? Até que o Senhor pegou, aleluia, e me tirou daquela cidade, me trouxe para onde eu estou hoje, né? Onde eu tenho também procurado pregar aqui a palavra de Deus. E as pessoas que me conhecem aí do canal, simplesmente eu, né? Simplesmente eu e a avó, simplesmente mãe e avó, sabe, né, que eu era crente, que eu fazia a obra de Deus lá. Eu não falava, né, gente? Por quê? Porque eu não queria compromisso, né? Mas hoje eu procuro mas hoje eu procuro, né, falar o que Deus fez na minha vida lá, porque hoje eu tenho testemunho, né? Vocês podem pensar, mas é uma pregadorinha que, né? Não, já são 22 anos na presença de Deus, né? E lá nessa cidade, Deus trabalhou na minha vida, né? Passei muitas experiências e hoje tô trazendo a experiência aqui para esse canal, né? Porque antes eu não tinha compromisso, não. Eu era crente, servia o Senhor, né? Abri o canal, falava minhas rotinas, mas hoje não, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, eu tô aqui nesse canal, simplesmente eu e Deus, para falar do amor dele, né? Para falar para você que o choro que você tá tendo, ele pode durar uma noite, mas a alegria que ela vem pela manhã, né? Ela vai trazer felicidade se você crer no Senhor, se você confiar no Senhor, se você buscar o Senhor, né? Então, que essa palavra venha assim fazer maravilha na sua vida, que esse testemunho venha, né, te ajudar, te levantar, alegrar a sua vida, trazer, né, a paz no seu coração. Tá bom, gente? Essa é a palavra, nós vamos orar agora, tá bom? Creia na oração, porque a oração é a chave da vitória. Que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 meu Deus. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 Jesus. Deus amado, Deus tremendo, Deus poderoso, Deus fiel. Tem misericórdia, meu Pai, perdoe meus pecados, minhas iniquidades, perdoa para que minhas orações possam ser impedidas.
vai livrando nesse momento, meu Pai, os lares, as famílias, vai livrando, vai abrindo as portas, Pai, esses que precisam de um emprego, precisa, meu Pai, ali comprar o pão, o alimento ali na sua casa, vai abençoando, meu Pai, em nome de Jesus, o emprego dessa pessoa, o salário dessa pessoa, Pai, que muitas vezes o seu salário, ele some, é só para comprar remédio, e às vezes não sobra nada, meu Pai. Vai repreendendo o devorador nessa casa, nessa vida. Vai dando saúde, ó Pai. Que onde o Senhor chega, a saúde chega, a paz chega, o amor chega, a vida chega, Senhor. Ô, Suribim canta labai, visita, meu Deus. Faz a obra, Senhor, nessa vida. Faz maravilha, faz sinais. Vai visitando em nome de Jesus, meu Deus, esse homem, essa mulher, Pai, que tem estado de depressão, tristeza, angústia, sofrimento, que acha que sua vida não tem mais solução, não tem mais uma forma de ser feliz, não tem mais uma forma, Pai, de nada de bom acontecer nessa vida, meu Deus. Ô Senhor, visita, opera os milagres, faz a obra, porque é só o Senhor para fazer o impossível na vida de cada um, meu Deus. Ô Jesus querido, visita, meu Pai, essa família, esse casamento, esse lar, essas crianças, vai visitando, livrando dos perigos, porque hoje em dia, Pai, quantas crianças têm sofrido, meu Deus. Oh, meu Pai, tem misericórdia. Quantas crianças têm sumido, quantos jovens têm sumido. Vai visitando, guardando, livrando, quebrando os laços do inimigo, Senhor. Oh, Jesus querido, tem misericórdia do nosso país, da nossa nação. Guarda esse país, meu Deus, livra, meu Pai. Oh, Jesus querido, tanta injustiça, meu Deus. É só o Senhor para operar, é só o Senhor para dar vitória, meu Deus. Vai visitando as outras nações também, onde há tanta injustiça, meu Deus, acontecendo, onde há tantas coisas difíceis, ó Pai, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, meu Deus. Ô Senhor, a gente sabe que é o Senhor que está voltando, Suribicanta Labai. É o Senhor que está às portas, preparando o seu povo, preparando para a chegada do Senhor, meu Deus. E a gente vê que o Senhor tem provado os crentes e não crentes, o Senhor tem falado a Deus. Só eu suportar aqueles que servem o Senhor, aqueles que verdadeiramente servem o Senhor, meu Deus. Por isso tem misericórdia de nós. Segura as nossas mãos, nos acoberta com suas mãos poderosas, nos ajuda, nos dê força nesses dias maus de tribulação, Senhor. Oh, Senhor, a natureza tem se levantado. A natureza tem, ó Pai, se levantado, meu Deus, com fúria, os furacões, as tempestades, os terremotos, tantas coisas mais, meu Deus. Mas tem misericórdia, meu Pai. Dai força, dai renovo ao seu povo, meu Deus, como o Senhor falou ali para Abacuque, que o Senhor ia fazer algo. Faça algo, Deus, por nós. Nos ajude, meu Jesus querido e amado. Vai guardando, livrando, dando força, dando graça para nós vencer as lutas, batalhas, peleja. Oh Senhor, o Senhor é o Deus impossível que nos socorre nos momentos mais difíceis das nossas vidas, quando nós estamos só, quando não tem mais o que fazer, o Senhor faz por nós, o Senhor nos dá esperança, meu Deus. Oh Senhor, visita os lares agora, visita essa casa, visita esse casamento, visita, toma nas tuas mãos, meu Deus, porque o inimigo tem destruído os lares. O inimigo tem colocado no coração do homem deixar sua casa, sua família, para se juntar com outras mulheres ou outros homens. Coisas, ó Deus, que o Senhor criou, o casamento, a família, que é uma constituição de Deus, aleluia. Foi o Senhor que constituiu. Meu Pai, guarda, Senhor. Opera as maravilhas, opera os milagres, opera a salvação, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor, porque é só o Senhor que tem poder para resolver o impossível. Só o Senhor tem o poder, ó Deus, para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Nós podemos sim no Senhor, porque a sua palavra diz: tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Mas é que o Senhor é que tem que fazer, é o Senhor que tem que estar na vida do crente, é o Senhor que tem que estar, Pai, na vida daqueles que conhecem o Senhor, meu Deus. O Senhor opera, livra, quebra os laços, acoberta-nos com as tuas mãos santas e poderosas.
Guarda nossa casa, meu Deus. Guarda nossos filhos, nossos netos, nossos parentes de longe e de perto. Guarda cada um nessa hora, meu Deus, é o que eu te peço, Senhor. E agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Jesus.